Graça e paz a todos. A gente alegria estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar o ensino escriturístico. Hoje a gente vai falar sobre o bode Azazel. Será que o bode Azazel é Cristo ou Satanás? Será que essa ideia desse bode, que do hebraico é Azazel, realmente faz uma representação de Satanás? Será que de fato Cristo ele morreu na cruz para o diabo? Ou Cristo morreu na cruz para Deus? A gente vai ver hoje nesse estudo sobre o bode Azazel. Está na tela aqui o slide. E a gente vai iniciar o texto de Levítico, capítulo 16, no verso 34, que vai ser a ideia do Yom Kippur. E o texto diz assim: E isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez no ano pelos filhos de Israel, por causa de todos os seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Então essa ideia de fazer expiação anual estava presente na religião judaica do Antigo Testamento, onde o sumo sacerdote, uma vez ao ano, entrava no lugar santíssimo, porque para a gente entender essa ideia de sacrifício anual, a gente precisa saber que existia repartições na tenda e mais para frente no templo, mas no caso aqui a tenda. A tenda sagrada tinha suas repartições: o lugar santo, a qual tinha uma grande cortina que cobria, e atrás dessa grande cortina, que é o véu do santuário, tinha o lugar santíssimo, a qual ali Deus se fazia presente para falar com o sumo sacerdote, onde fazia toda aquela questão propiciatória, que é o apaziguamento da ira divina contra os pecadores. Ali se fazia expiação pelos pecados, só que ali poderia entrar uma vez por ano, a qual o sumo sacerdote entrava naquele local e ali fazia aquela expiação. Porém, o sumo sacerdote deveria estar santo. Se ele não tivesse santo, ele poderia morrer ali naquele altar. E é interessante que o sumo sacerdote iria com uma corda amarrada na sua perna, para se caso ele entrasse impuro naquele santuário, ele seria puxado pela corda, porque não poderia outra pessoa entrar no santuário a não ser o sumo sacerdote. Então tinha essa dinâmica. E a gente tem essa ideia aí do dia da expiação, que é o Yom Kippur no hebraico, e a gente vai falar sobre essa representação. Então a gente tem aqui o primeiro texto, Levítico, capítulo 16, verso 1. O verso 1 está no preto aqui, está nessa parte preta, e o verso 2 está na parte branca. E o texto diz: E falou o Senhor a Moisés, depois da morte dos dois filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Vamos ler Levítico capítulo 10, para a gente entender o que o texto quer dizer. Levítico capítulo 10, verso 1, diz assim: Ora, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e pondo neles fogo, e sobre ele, deitando incenso, ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os devorou, e morreram perante o Senhor. Então a gente tem essa ideia aqui, de que Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho ao Senhor, e ali eles morreram, porque de fato não poderia se oferecer esse fogo estranho perante o Senhor. E o texto de Levítico capítulo 16, verso 1, enfatiza essa ideia. E falou o Senhor a Moisés, depois da morte dos dois filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. E a gente viu que no capítulo 10 tem essa ideia de apresentar perante o Senhor o fogo estranho, e ali eles foram consumidos. E o verso 2 diz: Disse, pois, o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. A ideia do propiciatório é a representação da manifestação de Deus ali.
a qual se propiciava, como eu disse anteriormente, fazia esse apaziguamento da ira divina. Olha que interessante, eu vou ler mais uma vez o verso 2. Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu. Lembra o lugar santíssimo, a separação? Dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca da aliança, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Então a gente já tem essa ideia já no início do capítulo 16, essa ordenação, essa admoestação de Deus para com o povo. Vamos ver aqui. Aqui está uma representação interessante, porque quando a gente lê o capítulo 16 de Levítico, a gente encontra 3 tipos de expiação. Primeiro, o novilho, que é entregue para Arão e os seus familiares. Segundo, o bode expiatório, a qual ele morria por todo Israel. E o bode emissário, a qual ele era levado ao deserto para a sua sorte, levando assim os pecados de todos os israelitas. Então a gente tem esses 3 tipos de expiação, vamos assim dizer. E aqui a gente tem uma ideia da expiação de Arão. Olha que interessante aqui, ó. Levítico, capítulo 16, verso 4, diz assim: trará o novilho à porta da tenda da revelação perante o Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Verso 6: remolhando o dedo no sangue, espargirá do sangue 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Verso 11 a 14: mas o corpo do novilho e toda a sua carne, com a cabeça, as pernas, a fressura e o excremento, enfim, o novilho todo, levá-lo-á para fora do arraial, a um lugar limpo, em que se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha, onde se lança a cinza, aí se queimará. Verso 13: se toda a congregação de Israel errar, sendo isso oculto aos olhos da Assembleia, e eles tiverem feito qualquer de todas as coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem, assim tornando-se culpados, quando o pecado que cometerem for conhecido, a Assembleia oferecerá um novilho como oferta pelo pecado e o trará diante da tenda da revelação. Então a gente tem essa ideia de espiar o novilho, e olha que interessante aqui no verso 3: com isto Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Então a gente tem aqui, era oferecido um novilho para expiação. Arão tinha que entrar no lugar santíssimo e encher o lugar com fumaça. Arão tomava o incensário cheio de brasas de fogo do altar, com os punhos cheios de incenso aromático. Então Arão, no verso 11, realizava o sacrifício por si e pela sua casa. Então a gente tem a primeira menção aí da expiação. Porém, não é isso que a gente vai ficar preso. A gente vai ficar preso mais para frente na questão do bode emissário. A gente vai ver aqui que já no verso 5 de Levítico capítulo 16, a gente tem essa ideia de que e da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Então a gente já tem a menção de um bode, o primeiro bode, o bode da expiação. Verso 7: também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Olha que interessante no verso 5: 2 bodes para expiação do pecado. 2 bodes para expiação do pecado. Só que a gente vai ver que um é para o holocausto e o outro é para ser levado para o deserto. Olha que interessante o verso 8: e Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, um pelo Senhor e o outro pelo bode emissário. A gente já tem a menção aí do bode emissário. Olha que interessante no verso 9: então Arão fará chegar o bode, sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e oferecerá para a expiação do pecado. Então é escolhido 2 bodes, um era para o holocausto, ambos eram para a expiação, mas um era para o holocausto, para morrer, e o outro era para ser levado para o deserto e ser deixado lá, fazendo uma representativa de que ele levaria os pecados dos israelitas. Lembrando que isso aqui era uma vez no ano, Yom Kippur, igual a gente viu. Olha que interessante. Depois
verso 15: depois degolará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Verso 16: assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, e de todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação que reside com eles no meio das suas imundícias. Então, ele tem que degolar aquele animal, colocando a mão na cabeça dele, para passar toda aquela culpa, toda aquela transgressão. O que é transgressão? Transgressão é quando você tem uma lei pré-estabelecida por Deus, você transgride aquela lei, ou seja, desobedece aquela lei, você vira transgressor, então você não se conforma com aquela lei pré-estabelecida por Deus, você desobedece, tornando-se assim pecador. O pecado é isso, você não se conformar com a lei pré-estabelecida por Deus, e assim você vem a pecar. Isso é transgressão, isso é pecado. E lembrando que em Gênesis 3 mostra muito enfaticamente o que de fato é pecado. Pecado é não apenas a gente não se conformar, mas a gente querer ser Deus. A autossuficiência do homem traz isso aí, a gente querer ser Deus, querer ser independente, sendo que a gente é totalmente dependente de Deus. E aqui a ideia é passar todos esses pecados que não foram conforme a lei de Deus, pecando contra a lei de Deus, passando todas aquelas transgressões para que ele morresse, simbolizando assim a morte de Cristo na cruz. Isso tudo aponta para Cristo na cruz, ok? E a gente tem aqui o verso 17, 18 e 19, aqui a gente termina essa segunda parte da expiação. Porque a primeira parte a gente viu do novilho. O novilho foi dado para que Arão oferecesse para ele e a sua família, correto? O bode da expiação, precisamente do holocausto, ele tem que ser morto para todo o Israel. Porém, a gente vai ficar preso no segundo bode, bem sabe. Mas aqui a gente finaliza essa segunda parte para a gente poder avançar e ver se de fato aquele bode emissário ele faz uma representativa de Satanás ou do próprio Cristo. Olha que interessante no verso 17: e nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer expiação no santuário. Olha, vou ler novamente: e nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer expiação no santuário, até que ele saia, depois de feita expiação por si mesmo, e pela sua casa, e por toda a congregação de Israel. Verso 18: então sairá do altar que está perante o Senhor, e fará expiação por ele, e tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá sobre as pontas do altar ao redor. Então, ele tem que fazer a confissão, depois matar aquele bode para o holocausto, e a conclusão dessa expiação é o verso 19: e daquele sangue espargirá sobre o altar com o seu dedo 7 vezes, e o purificará das imundícias dos filhos de Israel, e o santificará. E aqui eu quero que vocês prestem atenção em 3 coisas. Primeiro, e daquele sangue do animal, espargirá sobre o altar com o seu dedo 7 vezes. Segunda coisa, eu purificará das imundícias. Imundícias aqui não é sujeira física, matéria, é sujeira espiritual, porque o pecado ele traz uma sujeira espiritual. Quando pecamos, a gente fica sujo perante Deus, imundíssimo, um porco que se lambuza na lama. A lama é o pecado, nós somos os porcos. A gente se lambuza naquele pecado, a gente fica sujo espiritualmente. A nossa alma já é ruim, pecadora. Se a gente fazer o que ela deseja, sem se encher do Espírito Santo para fazer a vontade do Pai, a gente fica sujo espiritualmente. E não é só as nossas ações que nos tornam sujo, mas os nossos pensamentos, as nossas prioridades e as nossas falas. Isso também nos torna sujos. E a terceira coisa é
e os santificará. Então, a primeira coisa é que ele espargiu o sangue. A segunda coisa, os israelitas foram purificados. E a terceira coisa, foram santificados. E é isso aqui que a gente vai ficar um pouco preso mais para frente. Olha que interessante. Agora entramos na terceira parte, que é sobre o bode emissário. Olha que interessante. Levítico capítulo 16, verso 20. Eu dei uma passada um pouco rápida para a gente focar aqui, porque a gente vai ficar muito preso em muitos textos. Levítico capítulo 16, verso 20 fala: havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário e pela tenda da congregação e pelo altar, lembrando, aquele bode lá, ele foi morto. Aquele bode faz parte da questão da expiação, porém, ele é do holocausto, ele deveria ser morto. Esse aqui foi aquele segundo bode que foi escolhido, só que ele foi escolhido para ser levado para o deserto. Olha que interessante. Ali está azulzinho, porque ali é a chave do verso 20. Então fará chegar o bode vivo. Aquele bode ali é o bode que deve ser levado ao deserto, fazendo uma representativa dessa ideia de que ele deve levar os pecados dos israelitas. Olha que interessante o verso 21. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Olha que interessante. Precisa colocar a mão sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto. Igual eu falei, fazendo essa representativa de levar os pecados dos israelitas. E a gente vai entrar num ponto interessante. A palavra emissário do hebraico é Azazel. Bode, Azazel. Só que aonde se cria essa ideia de demônio, dos pecados ser levados pelo próprio Satanás, essa doideira angelical toda? Isso aí vem de um livro apócrifo, escrito lá para o segundo século, antes de Cristo, mais ou menos por aí, que é Enoque. O livro de Enoque, ele traz bastante questões demoníacas, angelicais, aquela coisa de aliens. E interessante que, quando a gente lê capítulo 6 de Gênesis, a gente percebe que é um texto bastante interessante, a qual fala sobre a corruptibilidade da humanidade, a qual, por conta aquela multiplicação de seres humanos, os filhos de Sete acharam as filhas de Caim mais formosas do que as outras, tiveram o seu relacionamento e assim nasceram gigantes da maldade. Ou seja, a população estava tão multiplicada que já estava depois da queda. A queda acontece em Gênesis 3, a gente está falando de Gênesis 6. Imagina a lacuna de tempo que não passou. Nisso, a gente tem aí vários e vários pecadores que não foram fiéis no caminho do Senhor, igual a Abel, apenas os descendentes de Sete, e nisso os filhos de Deus, que eram os descendentes de Sete, acharam as filhas dos homens mais formosas e assim tiveram as suas relações. Primeiro ponto a tratar aqui: filhos de Deus, na literatura apócrifa de Enoque, é quem? Azazel, um diabo, um anjo caído, a qual veio, se relacionou, teve um filho com essa mulher, e assim nasceu um ser híbrido, que foi o gigante, os Nefilins. Aí a gente encontra um problema. A primeira objeção nisso aqui é que anjos são seres espirituais e assexuados. Eles não têm sexo, eles não têm uma ideia de anjinho com anjinha
fazer anjinhos. Não tem essa ideia. Não tem. Os anjos, eles foram criados na sua totalidade. Por exemplo, faz de conta que existe 1 bilhão de anjos. Não vai se reproduzir esse 1 bilhão de anjos para 2 bilhões de anjos. Não vai. Vai ficar 1 bilhão de anjos, se assim Deus os criou. Então essa ideia não tem respaldo bíblico nenhum. E a outra objeção é, se os gigantes de Gênesis 6 são gigantes de estatura, e ali a gente vê que os únicos seres humanos que sobrou foi 8 pessoas, Noé, seus filhos e sua mulher, e suas noras também. Por quê? A gente encontra gigantes no período ali de Davi. Golias era um gigante, ele tinha irmãos. E aí? Como que fica? Mas não foi destruído toda aquela descendência híbrida? Como que nasce de novo? Aí o anjo desceu lá e fez mais seres híbridos, mais gigantes? Então não tem como. Não é à toa que ali é uma literatura apócrifa. Foi escrita ali, apócrifo significa oculto, algo obscuro. Então não foi inspirado pelo Espírito Santo. A gente encontra várias e várias implicações. Então Gênesis 6 está falando de Sete e da sua descendência, que relacionou-se com a descendência de Caim, e dali nasceu aqueles gigantes na maldade. Pronto. É um texto que já está resolvido. Mas na literatura apócrifa de Enoque, diz que Azazel teve essas relações. Também a gente encontra essa ideia de que Azazel, por ter um nome de demônio, isso na literatura apócrifa, ele que leva os nossos pecados. Aí entra uma questão interessante de que Cristo, quando morre na cruz, ele não morre porque Deus o enviou para morrer na cruz para propiciar a própria ira. Não. A ideia aqui, fazendo essa representação do bode emissário como a representativa do próprio Satanás, é dizer que Cristo, ele morreu para tirar as coisas do diabo, no sentido que estávamos presos, encarcerados pelo diabo. Olha que interessante. E Cristo, ele morre, tinha que ter uma troca. Então Cristo se entrega para o diabo se sente satisfeito, entrega toda a humanidade. Então, você pode fazer. Só que aí Cristo engana o diabo. Cristo ressuscita. E quem sai perdendo é o diabo. Então, falar que essa representativa é isso, é muito equivocado. Não é um texto do Antigo Testamento, muito menos do Novo Testamento, dizendo uma coisa dessa. A palavra de Deus diz que Cristo, ele se entregou a si mesmo para o Pai. Porque quem poderia ser um cordeiro sem mácula, ao mesmo tempo que seria infinito, para morrer na cruz e dessa morte eternamente propiciaria os nossos pecados perante Deus? Porque a ira divina, ela está sobre a humanidade, principalmente aqueles que não estão em Cristo. Quando Cristo morre na cruz pela igreja invisível, porque quando aconteceu o arrebatamento, vai sair uma igreja dentro de uma igreja. E essa igreja que sairá dentro de uma igreja é a igreja invisível, a qual são os eleitos, a qual são as ovelhas, o trigo. Esse pessoal que vai sair. Agora o bode, o joio, vai ficar aí. Então, a gente tem a ideia de que Cristo morreu para propiciar a ira divina. Hoje, se você sabe que você é um salvo em Cristo, saiba que Cristo morreu por você e a morte dele é eficaz. A morte dele não é uma morte... Vamos ler um texto aqui? Possivelmente está até no slide, mas vamos ler um texto aqui.
que a gente vai bater bastante o martelo nesses textos aqui. Hebreus capítulo 9, verso 23. Eu vou iniciar a leitura. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Pois Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, de ano em ano, entra no lugar santo, com sangue alheio. De outra forma, necessário que fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que os esperam para a salvação. Então, meu irmão, meu ouvinte, Cristo é aquele que se entrega uma vez, propicia os nossos pecados, e para ele propiciar, ele precisa propiciar para quem? Para Deus. Ele apazigua a ira de Deus sobre as nossas vidas, tornando nós pessoas injustas, depravadas, horríveis, pessoas justas, não por mérito, porque todo mérito está em Cristo, não por nosso mérito, mas por mérito de Cristo. Somos justificados perante Deus pela fé somente e salvos pela mesma fé, que é um dom de Deus sobre as nossas vidas. Então, a gente tem essa ideia de que o bode emissário é Azazel, e Azazel é um demônio, e a gente vê que na literatura apócrifa se diz isso aí, e a gente viu que há implicações, e o texto bíblico mostra outras coisas. Mas não vai encerrar por aqui. Vamos ler. Eu estou lendo Bíblia aqui, Vamos ler Bíblia. Levítico capítulo 16, verso 22. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e deixará o bode no deserto. O que a gente lê em Hebreus capítulo 9? Que Cristo levou sobre si todas as nossas iniquidades. Aqui fala a mesma coisa, que o bode levou sobre si as iniquidades dos israelitas, para longe. Olha que interessante, isso faz uma simbologia de Cristo e não do diabo. Ah, mas Gustavo, por que você não coloca um texto que fala sobre o diabo? Porque não tem. Não tem. Todos os textos apontam para Cristo. A Bíblia é cristocêntrica. Todos os textos apontam para Cristo. Cristo é o cumprimento de tudo. Hebreus fala muito bem disso aí. O livro de Hebreus fala. Olha que interessante, vamos ler. Verso 34. E isto vos será por estatuto perpétuo para a expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados, uma vez ao ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. E aqui a gente tem então a finalização dessa parte, a qual o novilho era para ser entregue a Arão e a sua família, o bode expiatório, precisamente o bode do holocausto, teria que ser morto, e esse bode é para o Senhor, como está aqui no slide, é para o Senhor, e o bode emissário, ele era levado ao deserto para levar para longe os pecados do povo, como que está aí na tela. Então o bode emissário, ele é uma simbologia de Cristo, não tem como ser uma simbologia de Satanás. A gente está vendo aqui a semelhança. Mas calma, vamos continuar. Agora que é a parte mais bacana do nosso estudo aqui. Temos aqui então o sacrifício e o perdão de Cristo. Olha que interessante. A obra de Cristo, seu sofrimento e morte. A morte de Cristo como a solução para o problema do pecado humano e como meio de trazer os homens à comunhão com Deus é uma das ideias centrais do Novo Testamento. E eu quero ler com vocês. Vamos ler a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15,
15, verso 1 ao 3. Olha que interessante o que o texto diz. Verso 1. Ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes e no qual perseverais, pelo qual também sois salvos, se é que o conservais, tal como vos anunciei, se não é o que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E o Antigo Testamento aponta para o Novo. Então, qual que é a conexão vital com a encarnação? Então, Jesus nasceu para morrer. A encarnação visava a expiação. A gente viu que Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados. Sofreu a maldição da cruz por nós, sem merecermos. Mas ele fez isso para Deus, porque Deus o enviou. E a gente vai ler esse texto agora. A gente vai ler. Abra aí, Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, verso 1. É um texto que eu gosto muito, por sinal. E o texto diz: pelo que, Hebreus capítulo 3, verso 1. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Esse texto, mais para frente eu vou gravar um estudo sobre isso aí, ele fala do apostolado de Jesus. O termo apóstolo é um termo grego que ele significa enviar. Por ser um termo que significa enviar, aqui o texto fala que Cristo foi enviado por Deus para ser o que? O nosso sumo sacerdote. O que o sumo sacerdote fazia? Expiação anual pelo pecado do israelita. É interessante que Cristo ele morre. Ele é o sumo sacerdote perfeito. Ele é o sumo sacerdote que precisou se entregar uma vez só. E o sacrifício que ele se entregou foi a si mesmo, não foi outro animal. Foi ele mesmo, como um cordeiro de Deus. João 29 fala isso aí. Aí vem o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Cristo ele é um sumo sacerdote tão perfeito que ele se entrega a si mesmo como um sacrifício perfeito, eficaz. Ele morre na cruz pela igreja invisível. E aqui o texto diz que ele foi enviado por Deus. Então a gente vê que não há chance do diabo entrar nesse meio. Não há. E aqui a gente vai ler que faz menção de Hebreus, capítulo 2, verso 14. A gente vai ler. Vai ser 1h30 de estudo, mas a gente vai ter essa 1h30 de edificação. Olha que interessante. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns da carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Eu coloquei esse texto aqui porque é interessante, porque quando Cristo ele morre na cruz, ele ressuscita, ele vence o poder do mal, ele vence o poder da terra, das trevas. Ele vence, mas não é porque aqui fala que ele vence o poder do mal, porque ele tem toda a autoridade, que ele morreu para o diabo. Vamos ler mais uma vez? Portanto, visto como os filhos são participantes comuns da carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Aqui não fala que o diabo ele foi barganhado, que Cristo morreu para ele, que o diabo enviou ele. Pelo contrário, aqui mostra que toda autoridade, todo poder maligno foi destruído, porque Cristo ele reina sobre o universo. E aqui a gente tem alguns destaques dados à morte de Cristo no Novo Testamento. Mais de 175 citações do Novo Testamento investigadas pelos profetas do Velho Testamento. E vamos ler
1 Pedro, capítulo 1, verso 10 e 11. Vamos ler o texto. Desta salvação inquiriam e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que para vós era destinada, indagando qual tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava, ao predizer os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Os profetas, a Tanar em si, aponta para Cristo. O que é a Tanar? A Tanar é todo o Antigo Testamento. Gênesis a Malaquias. Os 39 livros apontam para Cristo. Essa é a ideia. Então, os profetas profetizaram, os textos apontam para Cristo, tudo está apontando para Cristo, e nada como uma barganha entre Cristo e Satanás, mas um plano perfeito de Deus, a qual Deus planeja, o Filho executa e o Espírito assim o aplica em nossas vidas. E aqui a gente tem anunciada e confirmada pelo próprio Cristo, e a gente vai ler. Mateus capítulo 16, verso 21. Mateus capítulo 16, verso 21. Vamos ler esse texto. Desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. Cristo sofreu, morreu, ressuscitou, se ascendeu aos céus. Por quê? Porque era necessário. E onde entra o diabo nesse livro? Cristo faz menção do diabo? Não faz. Então, como aquele bode é uma representação de Satanás? É meio complicado, irmãos. Mas vamos ler mais um texto aqui. Vamos ler Lucas, capítulo 9, verso 28 a 31. Versículo 28 ao 31. Cerca de 8 dias depois de ter proferido essas palavras, tomou Jesus consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte para orar. Enquanto ele orava, mudou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa tornou-se branca e resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falavam da sua partida que estavam para cumprir-se em Jerusalém. E o que estava para se cumprir? A morte de Cristo na cruz. E o que Moisés e Elias foi falar lá? Quando o Senhor vai partir? Quando vai ser a sua saída? Quando vai acontecer esse milagre? Essa inteira sua morte na cruz para poder libertar o povo da escravidão do pecado? Quando? O tempo estava chegando, ao qual Cristo foi para Jerusalém para morrer pelos nossos pecados. E aqui a gente tem o capítulo 24. Capítulo 24 de Lucas ainda, o verso 46. 44 ao 46. Depois lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha que interessante, eu vou ler mais uma vez. Depois lhe disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo padecesse
e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos. A lei de Moisés apontava, os profetas apontavam, os salmos apontavam. Resumidamente, o Antigo Testamento apontava para a morte de Cristo na cruz, para fazer o sacrifício e perdão pelos nossos pecados. Aí eu pergunto novamente, aonde entra Satanás nesse meio? Se aquele bode não apontar para Cristo como uma representativa, nada mais aponta para Cristo. Nada mais. Porque ela é bem especificamente, bem enfaticamente, explícito em dizer que ali é uma representação simbólica de Cristo, a qual morre pelos nossos pecados e assim traz esse perdão para nós. Ele leva consigo todas as nossas transgressões, perdoando todos os nossos pecados. E todo o Antigo Testamento aponta para ele. Os profetas, a lei de Moisés e os salmos. E aonde entra Satanás no meio? Em nenhum lugar. Apenas Cristo é aquele que morreu na cruz por nós para propiciar os nossos pecados e não o diabo. E a gente tem que ter isso em mente. Tem que ter isso em mente. Cristo é o nosso mediador. Ele é o nosso mediador porque foi Ele que fez toda essa obra. Toda. Não teve ajudadores. É Ele, somente Ele. Olha que interessante. Nos escritos de Paulo há mais de 30 referências à morte de Cristo. E a gente vai ler Romanos. Vamos ler Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, verso 6 a 8. E o texto diz: pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer, mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Interessante que, mas Deus dá prova do seu amor. Por que Deus deu prova do seu amor? Ele dá prova do seu amor, porque Ele envia o seu Filho a morrer na cruz por nós. Ele não enviou outra pessoa, Ele enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz por nós, fazendo nós injustos, justos. Vamos ler mais um texto aqui, 2 Coríntios. Vamos ler texto, vamos ler Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Cristo, Ele morre por nós, para que não vivamos para nós mesmos, mas vivamos para Cristo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede das coisas espirituais, porque é esses que vão realmente viver para Cristo. Olha que interessante. Tome para si a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Ou seja, se torne maldito perante a sociedade, negue-se todas as suas vontades, faça a vontade de Cristo, porque assim você não estará vivendo para você, você estará vivendo para Ele. Essa é a ideia. Vamos ler mais um texto. Gálatas, capítulo 2. Gálatas capítulo 2, verso 19 e 20. Pois eu pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu,
mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Cristo faz tudo. Ele morre, Ele propicia, Ele faz esse ligamento com o Pai. E aonde está a representativa satânica nos textos? Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. A gente leu vários textos que falam sobre a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, o amor de Deus pelas nossas vidas, e em nenhum momento se referiu ao diabo. Está bem enfático os textos. Ainda Paulo fala, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, porque Ele se entregou por mim. Não foi Satanás que se entregou por mim, ou foi lá, fez uma barganha. Não foi. O bode emissário, ele não faz um apontamento para Satanás, dizendo que Satanás leva as nossas transgressões. Pelo contrário, o bode emissário faz a representativa de Cristo na cruz, a qual Cristo, ele é tanto o bode do holocausto, porque ele se entrega como sacrifício a Deus, e tanto o bode emissário, a qual ele leva as nossas transgressões. E aonde entra Satanás nesse meio? Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Vamos ver mais texto, Efésios 5:25. Efésios 5:25. Vamos ler a Bíblia. Efésios 5:25 está aí no telão, depois vocês acompanham em casa. Olha que interessante. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E aonde entra Satanás nesse meio? Em nenhum lugar. Vamos ler. Colossenses, capítulo 1, verso 21 e 22. A vós também, que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de, perante Ele, vos apresentar santos, sem defeito e irrepreensíveis. Cristo morreu para que venhamos ser perfeitos perante Ele, sem defeitos e irrepreensíveis. E qual que era a ideia do Antigo Testamento? Lembra das três regrinhas que eu falei para lembrar? Os três pontinhos? Que o primeiro era o quê? O espargimento do sangue. Só que o segundo era o quê? A purificação. E o terceiro era o quê? A santificação. Cristo é aquele que purifica, aquele que nos santifica por conta da sua morte. Essa é a ideia. Esse é o ponto-chave do Novo Testamento. Agora vamos ler mais um texto. 1 Tessalonicenses. Vamos ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículos 9 ao 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiamos, quer dormamos, vivemos juntamente com Ele. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Qual que é a ideia aqui? Deus enviou o seu Filho para que a gente não venha ser destinado à ira, mas que venhamos alcançar a salvação. Por meio de quem? Quem? Cristo. Porque Deus o enviou. Para quê? Para propiciar a ira dele contra nós. Essa é a ideia. Vamos ler aqui o último texto, que é 1 Timóteo 2. 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 e 6. Olha aqui, Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Há um só Deus. Nós tínhamos um contato direto com Deus no Éden.
pecamos, fomos expulsos. O contato, ele não passa a ser direto, ele passa a ser mediado. Por quê? Somos sacerdotes. Cristo vem. Ele exerce o papel de sumo sacerdote, porque ele se entrega como sacrifício eficaz uma vez só, propiciando eficazmente a ira divina contra nós. Ele é rei, porque ele reina sobre tudo e ele merece ser obedecido. E ele é profeta, porque tudo que ele falou aconteceu exatamente do jeito que ele falou. E ele, através disso, ele intercede por nós. Como a gente leu lá em Hebreus capítulo 9, verso 24. Cristo, ele intercede constantemente pela minha e pela sua vida. E aqui fala que ele é o nosso único mediador. Por quê? Porque é ele que dá contato direto com o Pai. Não é através de homens, não é através de outras pessoas, é através apenas de Cristo, que nos dá um contato direto. O véu se rasgou de cima a baixo, dando acesso ao lugar santíssimo. Então toda aquela ideia de que a gente perdeu no Éden, ela volta agora, para que a gente venha ter um contato, um relacionamento com o Pai. Porque Deus, ele não é apenas Deus de longe, é um Deus de perto. Ele é transcendente, mas ele é imanente. Ele é um Deus que se relaciona com as suas criaturas. Através de quem? Por meio de Cristo. Então, a gente tem essa ideia aqui, já nesses textos. E vamos ver aqui nos escritos de Pedro. E vocês percebem que em nenhum momento eu falei de água. Por quê? Por que será? É uma ideia errônea, é uma ideia equivocada, não há base veterotestamentária, muito menos neotestamentária, ou seja, nem no Antigo nem no Novo Testamento há essa ideia. Olha o que Pedro fala: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Quem que faz a ideia do holocausto? Não é o cordeiro? Não é aquele que ele recebe toda a culpa? E no Novo Testamento? É Cristo. Cristo é o cordeiro de Deus, aquele que foi enviado por Deus para morrer por nós na cruz do Calvário. Essa é a ideia. Vamos ver ainda em Pedro, no capítulo 3, verso 18. Olha que interessante. Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito. Cristo morreu uma vez só pelos nossos pecados, para que viéssemos ser justos perante Deus. Ele é um justo, nós somos injustos. Ele se entregou por nós. Não porque nós é bonitinho, mas porque Ele nos ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fique com isso. E a gente tem os escritos de João, 1 João 7. Primeira epístola ao João, capítulo 1, verso 7. E o texto nos fala: mas se andarmos nas luzes, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, de seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica. O que eu falei lá dos 3 pontinhos? Qual que é o segundo pontinho? É que o bode purificava, trazia essa purificação aos judeus, aos israelitas. E aqui, quem que traz essa purificação? Cristo. E é tão eficaz a morte de Cristo, que aquela purificação do Antigo Testamento, todo aquele ritual do Antigo Testamento, toda aquela cerimônia, que muitas das vezes dá solenidade nas nossas tradições, cerimônias rituais, é tão eficaz que até o pecado do povo do Antigo Testamento é perdoado por meio de Cristo.
Eles são purificados por meio de Cristo, santificados por meio de Cristo, tudo é por meio de Cristo, porque tudo apontava para Cristo. Cristo cumpriu tudo, fazendo com que tudo que aconteceu no Antigo Testamento viesse a ser perdoado, purificado, santificado. Cristo é eficaz. Então não há uma representativa satânica naquele bode. Pelo contrário, ele representava Cristo, ele apontava para Cristo. E Cristo leva os nossos pecados. E vamos ler mais um texto. Aqui está, capítulo 3, capítulo 3, verso 16. Cadê? Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Porque Cristo, Ele nos tirou da escravidão do pecado, nos concedeu uma liberdade, segundo Coríntios capítulo 3, verso 17, porque Deus é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ou onde habita o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade do quê? Liberdade de dizer não ao pecado, e sim às coisas espirituais. A ideia aqui é que Cristo, Ele se entregou por nós, para que viéssemos dar o que? A vida pelos nossos irmãos, a comunhão da igreja. A comunhão da igreja. Essa ideia, estarmos em comunhão, porque o cabeça é Cristo, nós somos o corpo. Vamos lá, Apocalipse capítulo 5. Gosto muito de Apocalipse capítulo 5. Vamos ler. Apocalipse capítulo 5, verso 9. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Cristo, Ele é digno de receber honra, glória, louvor, ações de graça, porque Deus o enviou. Ele cumpriu exatamente aquilo que estava predito, assim trazendo para Deus homens de todos os povos, nações e línguas. Maravilhoso. Em nenhum momento o texto fala de Satanás. Nas epístolas aos Hebreus, a gente vai ler esses dois textos. Hebreus capítulo 9, verso 13 e 14, o texto diz assim: porque se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servir ao Deus vivo. Lembra do terceiro ponto? Através daquela cerimônia de que o bode purificava, santificava, Cristo, Ele faz a purificação, a santificação por meio do Espírito Santo. E aonde fala do diabo aqui? Em absolutamente nenhum lugar. Aqui está enfaticamente falando que Cristo é aquele que purifica, que santifica a igreja, e não o diabo. Então, a gente tem mais um texto ainda, capítulo 13, vamos ler, capítulo 13, verso 12. E o texto fala assim, por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Cristo morreu para nos santificar. Aquele bode, eu vou dizer 30.000 vezes que aquele bode não faz uma representativa de Satanás, mas de Cristo. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, não aponta para o diabo. O diabo não leva as nossas transgressões, porque ele não nos santifica. Sabe o que ele quer de mim e de você? Ele quer infernizar nossas vidas, para quê? Para que venhamos pecar. Ele nos induz. A tática dele é a mesma de Eva. Ele tenta nos seduzir ao pecado, de resto ele sabe o que vai acontecer.
Porque a nossa natureza se inclina para o pecado. Ele tenta nos induzir ao pecado o máximo possível. Por quê? Porque ele sabe que ele está condenado ao inferno. Ele sabe. Ele quer levar o máximo de alma possível com ele. E aonde entra a santificação nessa ideia? Aonde entra a purificação nessa ideia? Ele não quer nos santificar, muito menos nos purificar. Ele quer nos levar juntamente com ele ao inferno. Essa é a ideia. Quem quer nos santificar e purificar é Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário. É Ele, somente Ele. Então a gente tem aí que a carta aos Hebreus baseia-se na morte de Cristo para desenvolver o seu tema principal, o valor do sacerdócio de Cristo e a perseverança dos crentes. Crentes aqui é no sentido de cristãos, tá? Porque crentes é aquele que crê. Aquele que crê, acredita, mas não vive. É o crente ateu. Já ouviram falar desse termo? O crente ateu é aquele que vive na igreja, acredita num Deus, mas vive como se não existisse um Deus. É o crente ateu. Acredita, mas não vive. É o crente ateu. Mas aqui o sentido do slide é dizer que a perseverança dos cristãos, elas têm que estar todo dia sendo executada, trabalhada, porque Cristo se ofereceu por nós para nos trazer liberdade de dizer não ao pecado. Essa é a ideia. E a gente tem alguns exemplos de tipos específicos sobre a morte e sacrifício de Jesus. O sacerdócio de Arão. Vamos ler? Êxodo, capítulo 29, versos 10 e 11. Fará chegar um novilho diante da tenda da revelação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho, e imolarás o novilho perante o Senhor na porta da tenda da revelação. Então a gente tem a menção aqui do sacerdócio de Arão, da questão expiatória, pelo novilho, e a gente vai ver a questão de Hebreus, como que faz essa representativa, para vocês terem ideia. Hebreus capítulo 10, verso 11 e 12. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, 3 vezes ao dia, mais especificamente, que nunca pode tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Quem que é esse? É o diabo? Ou é o Cristo Jesus? Quem que é que oferece uma vez um sacrifício eficaz e os nossos pecados são perdoados? Quem? Cristo Jesus. Então a gente tem essa representativa aqui de o sacrifício de Êxodo 29 ser cumprido basicamente em Cristo. Então temos aqui o Cordeiro Pascual. Deixa eu ver quantos slides tem. Tem bastante slides, hein? A gente vai ver todos. O Cordeiro Pascual. Vamos lá. Êxodo capítulo 12, verso 3 e 11. Verso 3 a 11. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e toda a assembléia da congregação de Israel matará à tardinha. Tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambos os umbrais, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a sua cabeça com as suas pernas e com a sua fressura. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar
até pela manhã, queimá-los no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente, até esta é a Páscoa do Senhor. Então a gente tem aqui a menção do Cordeiro Pascual, a qual era feito no Antigo Testamento. A gente vê que Isaías 53, verso 7 fala da ideia do Cordeiro Pascual. A gente vê também que João capítulo 1, verso 29 também fala, e 1 Coríntios também fala. E a gente vai ler Isaías 53, verso 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como uma ovelha que é muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a boca. E aqui aponta para quem? Aqui é uma profecia histórica e uma profecia que deveria ser cumprida em Cristo, e foi cumprida. E a gente vai ler. João capítulo 1. João capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. A gente vai ler textos atrás de textos, provando a vocês que aquele bode faz uma representativa a Cristo e não a Satanás. Expurgai o fermento velho para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. O Cordeiro do Antigo Testamento apontava para Cristo, e a gente tem a ideia da serpente do deserto. Vamos ler? Números capítulo 21, verso 4 ao 9. Então partiram do monte Hor, pelo caminho que vai ao Mar Vermelho, para rodearem a terra de Edom. E a alma do povo impacientou-se por causa do caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para morrermos no deserto? Pois aqui não há pão e não há água, e a nossa alma tem fastio deste miserável pão. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que o mordiam, e morreu muita gente em Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Pecamos, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós estas serpentes. Moisés, pois, orou pelo povo. Então disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente de bronze e põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que olhar para ela viverá. Fez, pois, Moisés uma serpente de bronze e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, tendo uma serpente mordido alguém, quando esse olhava para a serpente de bronze, vivia. Agora a gente vai ver no Novo Testamento como que João trabalha essa questão da serpente, que também apontava para Cristo. João capítulo 3, verso 14 e 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E Cristo falava da sua ressurreição. Porque nós, quando olhamos o sacrifício de Cristo, vemos a nossa salvação. Da mesma forma que quando aqueles homens e mulheres eram mordidos pelas serpentes, por causa da sua desobediência, olhavam para aquela serpente, alcançavam a salvação da vida física. Mas em Cristo alcançamos a salvação da vida eterna, igual o verso 15 aqui diz. Então, o resultado da morte de Cristo é em relação aos que creem, a anulação potencial do poder do pecado. Vamos ler? Hebreus capítulo 9, verso 26. Hebreus capítulo 9, verso 26. De outra forma, necessário que fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E a gente já leu esse texto. E aqui fala de uma anulação potencial dos nossos pecados. Vamos ler Romanos capítulo 6. Vamos ler,
Quero ler com vocês, para vocês verem que a Bíblia se interpreta com Bíblia, não com apócrifo. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto está justificado do pecado. Ora, sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado, pois quem está morto está justificado do pecado. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus são justificados do pecado e têm que viver para Ele, porque Ele nos libertou da escravidão do pecado. E aqui mostra a potência da morte de Cristo na cruz, que é tão eficaz que serve até para o pessoal do Antigo Testamento. E temos aqui a libertação do domínio espiritual das trevas. Vamos ler Colossenses 1, capítulo 1. Vamos ler. Capítulo 1, verso 13. E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Cristo morre, ressuscita, se acende, reina por todo o cosmos, e a gente é participante desse reino, porque Ele nos libertou do reino das trevas, um reino que nos escravizava, a qual nós éramos cavalinhos do diabo. O diabo montava e a gente fazia exatamente o que ele queria. Ele induzia, a gente fazia. E hoje não. Hoje em Cristo somos participantes do seu reino para poder fazer a vontade do Pai. Libertação da maldição da lei. Gálatas capítulo 3, verso 10 ao 13. Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Basicamente, os judeus seguiam 613 leis. Cristo cumpriu todas, mas basicamente é isso. E todos aqueles que transgrediam um único mandamento dentro daquelas leis, transgrediam tudo, sendo então maldito. Então, todas as pessoas que ainda hoje guardam as leis civis e cerimoniais, se vocês transgredirem uma dessas leis, você tem que ser maldito e até morrer. Por isso que a gente só cumpre as leis morais, que são os 10 mandamentos, porque de tudo isso Cristo cumpriu todas. Então é bom enfatizar isso aí. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Porque o que justifica o homem não é a obra, é a fé somente, a fé que é dom de Deus. Essa fé não procede da gente, é um dom de Deus somente. Olha que interessante o verso 12. Ora, a lei não é da fé, mas o que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque Ele morreu na cruz. Porque Ele se fez maldito perante o povo. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo se tornou maldito porque Ele foi pendurado no madeiro, e as Escrituras Sagradas, se não me engano, alguns dos livros do Pentateuco, acho que é Deuteronômio que fala isso aí, que maldito todo aquele que morre pendurado no madeiro. E a gente tem mais um texto aqui, que é Colossenses 2,14. 2,14, vamos ler. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando-o na cruz. Cristo morre, nos liberta da maldição da lei. E temos aqui então todo obstáculo legal para a salvação do homem é removido. Toda acusação que a lei proferir contra o pecador fica totalmente satisfeita, libertando da maldição todos quantos confiam na lei e nas suas obras, para a sua justificação e remoção da condenação. E vamos ler aqui então
João, capítulo 5, verso 24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Agora vamos ler aqui Romanos 8, 33, 34. Olha que interessante, Cristo, Ele é tão eficaz que nos tira dessa acusação que temos. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aí eu te pergunto, mais uma vez, tem como que ele pode fazer uma representativa de Cristo? Porque a ideia das expiações do Antigo Testamento era essa: fazer com que eles recebessem o perdão divino, eles fossem purificados, santificados. E Cristo fez isso de uma vez por todas. A gente não precisa fazer sacrifícios 3 vezes ao dia. A gente não precisa de um sumo sacerdote para poder fazer expiação pelos nossos pecados uma vez ao ano, pelo Yom Kippur, que é o dia da expiação. A gente não precisa disso. Cristo fez isso por nós. Aí eu te pergunto, será mesmo que tem cabimento, depois de tantos textos que a gente leu aqui, aquele pode ser uma representação do diabo? Tem como? Olha quanta obra que Cristo fez e que isso aponta como uma representativa do Antigo Testamento. O Antigo Testamento apontava para Cristo, porque Cristo é aquele que cumpre tudo. Não tem como. Não tem como. A gente tem aqui, remoção das diversas barreiras existentes entre os homens, oportunidade de filiação a Deus, oportunidade de reconciliação com Deus, perdão dos pecados. A gente vai ler esse aqui, perdão dos pecados. Efésios capítulo 1, verso 7. Porque o pode trazer perdão. A gente vai ler. Efésios capítulo 1, verso 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça. Mais enfático que isso, não tem. Cristo, Ele nos perdoa. Ele nos perdoa. E isso é o quê? Pode fazer o quê? Qual que era a ideia do bode do holocausto lá, do emissário? Era fazer essa ideia de perdão. Sacrifício que causava perdão. Cristo fez isso. Ele se sacrificou para trazer perdão para nós. E onde entra o diabo nisso aí? Em nenhum lugar. Vamos ler mais um texto aqui. 1 João 7. 1 João capítulo 1, verso 7. Olha que interessante. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A gente leu esse texto aqui. A gente leu esse texto e a gente viu que Cristo nos purifica. E aqui a gente finaliza o nosso estudo. A gente tem Cristo, aquele que nos justifica, que nos santifica, que nos purifica por meio do Espírito Santo, sendo a nossa base da justificação. Depois os irmãos leem aí, Romanos capítulo 5, verso 1 e também 9. E qual que é a conclusão do nosso estudo? Que o bode emissário, o bode do holocausto, até o novilho, é um simbolismo de Cristo. No sacrifício, a morte sangrenta de Cristo na cruz, e no perdão, no bode emissário, afastando as nossas transgressões. Então, eu quero que você, meu ouvinte, leia as Escrituras. Ame as Escrituras, se alimente dela dia e noite, para que vocês não venham ser enganados com más interpretações, para que vocês não venham ser levados por uma doutrina falsa, por uma doutrina equivocada, porque tudo aponta para Cristo, e todo esse apontamento para Cristo, o diabo não entra no meio. Amém? Fica com Deus e até o próximo vídeo.